eu vou passar agora para o Nelsinho, o Nelson Davis, do canal Falando de Guerra e Falando Geral, tá? Nelsinho, tá contigo a sua pergunta para Victor Anatolievich. Boa tarde, comandante. Uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Abraço aí ao camarada comissário, meu amigo Cristiano. Um abraço também aí para o senhor Vitor. Uma lenda viva, né? Minha pergunta ela é bastante simples, né? Eu gostaria de saber do senhor Vitor como que ele vê, como que ele analisa a expansão, né, da OTAN depois da queda da União Soviética, e como russo, né? Porque a gente brasileiro aqui pode ter uma visão do que realmente acontece lá, mas nada melhor do que saber qual é o pensamento do russo, como que os russos enxergam essa expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia, né? E as questões de segurança para a Rússia, né? Como que os russos avaliam isso, se Putin ele tem completa razão de estar preocupado com a segurança do seu país, haja visto que houve as invasões, né, anteriores de Napoleão e também durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, né? Então, isso para os russos é muito preocupante? Sim, realmente, porque em cada família aqui no território da ex-União Soviética, em cada família, tem um membro da família que deu a sua vida para essa vitória em Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E para nós, quando, por exemplo, eu fui ainda pequeno, a minha, como se chama, babushka, avó, sempre dizia, não há problemas, mais importante é que não haja a guerra, que não vai ser... Por isso, para nós, a situação de paz para todo o nosso povo é mais importante. Mas, infelizmente, se vamos ver a história da Rússia, nós sempre sofremos tentativas e ataques do Ocidente, seja com a tentação de cruzadeiros. Vocês sabem que depois de cruzados em Palestina não passou conforme o seu plano, ele também, ao mesmo tempo, o ordem teutônico também tentou ocupar o nosso território. E um dos líderes neste momento, o famoso, o santo Alexander Nevsky, exatamente foi isso, conseguiu acumular a força militar bastante de dar a batalha e completamente eliminar aquela tentativa de infringimento. E isso foi em praticamente mais de 800 anos antes. E depois, as histórias de invasão de Napoleão e duas tentativas de alemães de ocupar ou conquistar o nosso terreno, de dividir aquilo que passou com a Ucrânia, esse conflito é por uma simples razão, porque a Ucrânia, como o Estado, é uma formação artificial. E o povo é dividido. E por isso temos essa situação onde há mais de 100 anos, durante a Primeira Guerra Mundial, no Áustria-Hungária, eles pensaram como que nós podemos conseguir lutar contra a Rússia. Ok, vamos formar um concerto da Ucrânia. Que é isso? Porque aí todo mundo que vivia, a gente normal, não se vão eles perguntar quem que vocês são, vão dizer nós somos russos. E imagina, de 100 anos, eles conseguiram formar uma concepção que existe uma nação diferente. Sim, e eles têm uma língua que é muito parecida ao russo, mas como um dialeto local, com palavras mais usadas de língua polônia, porque havia mais de 300 anos sobre o controle de Polônia. Claro que tem diferenças regionais, como tem diferenças regionais em qualquer outro país.
Mas, desculpa interromper, Victor. Basta ouvir quando eu estou falando português e quando o comandante Robinson, quando o Nelson falam português. A gente percebe a diferença no sotaque. Sim. Por isso, infelizmente, eu não falo, tenho que ter mais contatos com o Brasil para compreender bem o seu acento e também, provavelmente, começo a falar com o acento brasileiro. Vou tentar, por menos. Por isso, essa situação, para compreender esse conflito, realmente teremos que compreender o que passou na história, os últimos, pelo menos 300, 400 anos. E isso vai nos dar uma noção de onde foi e de onde começou esse conflito com o Ocidente. Porque, de um lado, quando o nosso grande tsar, o Pedro I, começou aquelas reformas e realmente fez muitas coisas para europeizar a Rússia neste momento, introduzindo muitos sistemas europeus, fez também uma grande transferação de tecnologias europeias. Também construiu o novo capital, São Petersburgo. Sim, essa foi uma abertura à Europa e nós, de um lado, um país que está a parte maior na Ásia, mas ao mesmo tempo estamos também bem presentes na Europa. E não temos algum problema de ser como uma ponte entre leste e oeste. Só falta compreender essas diferenças. E nós, na Rússia, temos nossa própria compreensão e nosso próprio caráter, que não quero dizer que nós somos excepcionais, como o presidente dos Estados Unidos, a partir de Obama, estavam a dizer que nós somos nação excepcional. Não, nós somos iguais a outros países. Mas, se vamos ver na carta qual é a diferença e qual o tamanho da Rússia. Isso foi ajudado não pelo processo colonial, mas por comunicação normal com diferentes populações. Quero para vocês dar um exemplo. Por exemplo, naquela zona onde nós temos o leste da Rússia, que tem a fronteira com China. Extremo Oriente. Extremo. Sim, aí, como que aí povos locais conseguiram de entrar na Rússia, porque eles preferiam pedir o czar da Rússia para ser dentro de vez de ser com chineses. Por quê? Porque as relações eram iguais. Nós sempre tratamos outros grupos étnicos como se diz? Pares. Não fomos colonizadores em senso normal de ter e colonizar qualquer área. Mesmo como foi a história de Ásia Central, também passamos por isso. E por isso nós conseguimos formar uma muito especial experiência na história mundial. Primeiro, na Rússia sempre convivimos com muçulmanos. Sim, a parte maior da Rússia são cristãos ortodoxos, mas também temos, hoje em dia, cerca de 25 milhões de muçulmanos. E essas nações muçulmanas são originais no centro da Rússia, na região do nosso rio de Volga, que é o centro do centro da Rússia. E eles sempre estavam aí habitando ao lado, mesmo nós não podemos fazer uma linha que pode determinar aqui vivem os tatares, ou aqui vivem os basquires, ou aqui vivem russos. Mesmo aldeias são misturados, que está a dizer se assim
esse conforme que a gente nunca fazia uma guerras entre eles, porque se aldeias, mesmo aldeias, estão misturados. Só a gente conseguiu elaborar um sistema de não só coexistência, mas muito mais relações de amizade e relações de como elaborar o sistema, onde todas aquelas etnicidades na Rússia conseguiram sobreviver durante toda a história. Não perdemos nenhuma língua, nenhuma nação. E também, muito mais importante na Rússia, que nós todos em Rússia temos a mesma mentalidade. Se eu falo com um representante da Buryatia que parece como mongol, sim, eles têm a sua própria língua, a sua própria cultura, são budistas. E eu tenho amigos deles e visitamos eles, centro de religião, o Datsan, como chamam. Mas, quando falas com essa gente, compreendes que ele também tem a mesma mentalidade como tenho eu. E por isso nós falamos das mesmas compreensões, das mesmas problemas e também vemos como que podemos resolver. E isso que faz a Rússia muito forte, porque nós, todos que vivemos na Rússia, não vale a pena qual a etnicidade, nós todos temos algo comum, esse é muito importante, nós todos somos patriotas e vivemos aqui nesta terra e por isso esse é uma muito importante que eu queria dizer. Do outro lado, para compreender o que passa praticamente, por que o Oeste está organizado e sempre tentando nos ocupar, porque para eles esse é um grande território com muitas riquezas naturais e eles sempre querem ocupar, dividir a Rússia em 30 ou 40 pequenos estados que vão fazer o conflito. E isso não é secreto, eles próprios estavam a mostrar há poucos anos os seus planos, como que nós vamos dividir a Rússia em 36 diferentes pequenos estados e muito importantes para controlar os recursos minerais, para explorar o que é que a gente tem e fazer essa gente trabalhar por praticamente gratuitamente para eles. Pensaram, vamos provocar problemas entre diferentes povos, criar problemas com democracia, com todas o que agora passa em mundo de Estados Unidos ou na Europa. E deste lado, nós aqui tentamos agora, sem passar e sem compreender a história. Muito difícil de compreender aonde nós vamos. Como estão a dizer, a história não é só o professor, mas é a guarda do cárcel, do prisão. E se não vai compreender o que foi dito, tu vais repetir de novo o mesmo processo. Por isso, aqui, vamos ver que finalmente nós estamos a passar essa época quando os Estados Unidos tentavam controlar todo o mundo. Que eles declararam a sua posição como o policeman of the world. Yeah? E isso não funciona mais. Por quê? Porque países como China, como Rússia, como Índia, como Brasil, como todos os países na África, já compreenderam, já trocaram a sua própria mentalidade. E se a gente está trocando a sua própria mentalidade, o que é que se passa? Eles compreendem o que é que fazer. E muito mais importante que eu acho que agora realmente passa o processo de decolonização mental. E muito mais importante para nós todos de compreender que o controle dos Estados Unidos ou do elites globais ou globalistas
era do controle mental sobre uns códigos culturais como Hollywood, como a introdução de música, tudo que é muito chique, muito importante, vem daí. E finalmente outros países compreenderam, não, isso não vai assim. Nós queremos, primeiro, continuar aquilo que nós temos a nossa cultura. Sim, claro que nós temos que cooperar com outros países, mas, ao mesmo tempo, temos que conservar o melhor que nós tivemos. E essa cooperação entre países pode ser baseada não só de alguns pequenos, 1 milhão, como se dizem, de golden billion, milhão dourado. Sim, dourado que vai controlar do resto. Eles querem, finalmente e abertamente, estão a dizer, não, nós estamos fartos, ou nós estamos fatigados de jogar esse jogo de democracia, vamos voltar, queremos somente escravos de novo, vamos de novo ser todos como... E continuar o feudalismo 2.0. Mas quero que nem Brasil, nem povo do Brasil, nem povo da América Latina em geral, nem povo da África, nem povo do Índia ou China querem isso. E muito mais, nós, a Rússia, nunca fomos conjugados. E por isso, estamos para nós a nossa liberdade de viver como que nós queremos, sem receber instruções, ordens de Washington, ordens de Bruxelas. Queremos viver nossa própria vida e não estamos a mexer com assuntos de outros países. Isso que é mais importante. Muito obrigado, Victor Anatolievich. Nelson, vou te liberar aqui então, eu quero agradecer, convidar o pessoal para seguir o Falando de Guerra. A tua transmissão está sendo feita pelo Falando de Guerra ou Falando Geral? Falando geral, comandante. Tá. Então, pessoal, vamos seguir o Falando Geral. Obrigado, Nelson. Um grande abraço para você.